Qual a diferença de um ganancioso rico que explora as massas utilizando um produto de qualidade, mas extremamente caro, em que poucas pessoas podem pagar, e o outro meia boca, onde as pessoas compram mais por necessidade do que por vaidade? Eu quero te mostrar como que essa segregação antropológica está afetando mais a classe média do que a classe baixa, e como as pessoas sendo mais gananciosas poderiam resolver esse problema. Quando eu digo que tu tem que ser mais ganancioso, a gente tem que ver a etimologia da palavra. Ganância, ela tem duas raízes latinas do latim. A primeira é ganas, ou ganir, que significa basicamente um cachorro miando ou ganindo. E a segunda é ganare, obter ou conquistar alguma coisa. Eu vou usar aqui mais essa segunda raiz porque ela faz mais sentido com o que eu tô falando. O que eu penso? Alguém ganancioso é alguém que vai para conquistar alguma coisa, mas a cristianidade implicou uma conotação negativa para que a gente... Cara, quer saber? Eu acho que eu nem vou entrar nesse tópico porque vai ser uma putaria nos comentários. Vamos passar disso. Independente da tua religião, eu acho que tu deve ser mais ganancioso e avarento. Eu vou te explicar o porquê. A modernidade, ela tá cheia de armadilhas de marcas e empresas que querem te fazer comprar. Mas essa não é a questão, porque isso já tá um pouco batido. A gente consegue observar quando alguém tá querendo vender alguma coisa. Eu quero que tu imagine quando tu vai pro shopping e vê todas aquelas marcas, aquelas roupas, aquilo que tu poderia comprar, mas que agora tu não tem dinheiro. Então tu tem toda a potencialidade, mas tu não tem o resultado, tu não tem o objeto nas tuas mãos. O objeto tradicional do grande Estado era a eugenia, eu de bom, genós, nascimento, origem, de afastar os indesejáveis. O projeto da pós-modernidade não é mais de eugenia, o projeto da pós-modernidade é afastar quem não pode consumir, quem não se insere na lógica do consumo. Substituímos campos de concentração por shopping centers, com a mesma lógica, segundo Bauman. O que tu faz com aquilo? Aquilo é uma sensação de relaxamento. Quando tu pensa, porra, no futuro eu vou conseguir, só que não agora. O que tu faz no agora? Tu compra uma coisa que seja igualmente vaidosa, tipo um café, e tu gasta o teu dinheiro R$40 num café frappuccino do Starbucks. Parabéns! Tu acabou de perder R$40 por causa da tua vaidade, que as outras marcas consequentemente te mostraram que era o que tu queria. Mas a consequência do frappuccino do Starbucks, ela não é só monetária, nem financeira. Ela é mais sentimental. Porque tu se sente bem naquela hora, quando tu tá tomando café, tu se sente mais vaidoso, tu se sente mais perto dos ricos. No nosso cérebro, a gente libera serotonina quando isso acontece, que é uma sensação de bem-estar. Então tu chega em casa, deita no sofá e fica de boa o resto do dia, porque tu não tem mais aquela ambição de fazer as coisas que tu precisa fazer para alcançar o teu objetivo. Então percebam que não é só financeiro. Tu não tá perdendo só 25, 35 reais, sei lá quanto tá um frappuccino do Starbucks. Mas a questão aqui é que tu perde essa ganas de fazer o que tu teria que fazer para chegar no nível de vaidade do carro que tu queria comprar. E eu preciso trocar a bateria da câmera. As empresas estão cagando pra ti e tu não entende que você é só mais um comprador para elas. Na verdade, tu nem é o cliente ideal. Quando a gente fala de cliente ideal, uma empresa como Starbucks não considera aquele cara que ganha 3 mil por mês como um cliente ideal. Ele considera, por exemplo, 5 mil para cima. E a pessoa que ganha 2 mil, 3 mil por mês e vai no Starbucks, deixa o seu dinheiro lá e não consegue depois investir, por exemplo, em uma educação que vai fazer ela mais qualificada para um emprego que ela possa ganhar mais. Ah, mas Daniel, é só R$35, sem zoeira. Eu gastei R$1.000 de mercado e alimentação. E foi nisso que eu tive a ideia desse vídeo. Eu imagino uma pessoa ganhando 2, 3 mil e não tendo nem reserva de emergência e nem uma reserva para ela comprar um curso ou fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Na hora eu pensei, cara, eu tenho que parar de gastar. Essa segregação antropológica, ela acontece com todo mundo, inclusive comigo. E isso depende muito de quanto tu faz. Eu faço em torno de mais de 5K, é isso que eu posso te dizer. Mas, mesmo assim, isso implica na minha carteira o final do mês. E dói. É difícil, porque na quarta-feira eu como um pastel de carne ali da padaria. Então eu cortei isso. Resumindo tudo que eu falei,
Existe uma segregação das pessoas que podem comprar e aquelas que não podem, mas mesmo assim compram. Se tu é daquelas que não deveria comprar, não compre. Isso a gente entra numa racionalização do produto. 70% de tudo que tu compra é baseado no emocional e não no racional. Sempre que tu for comprar alguma coisa, tu tira 30 segundos para racionalizar essa compra, para ver se realmente faz sentido ou se é só por alguma coisa que tu queira. Mais pela vaidade e pela gula do que pelo teu bem-estar, ou seja, algo que tu realmente precise. Porque o que está acontecendo quando tu compra um frappuccino do Starbucks? Tu tá alimentando o sonho de outra pessoa, deixando o teu sonho de lado. Tu não vai ter dinheiro suficiente para investir no teu sonho se tu continuar comprando o frappuccino do Starbucks. Semana passada eu ia pedir um iFood, mas eu cozinhei um macarrão e eu não morri. A gente tem que parar com essa recompensa de objetos, comida e desejo sexual. Não é pela questão do desejo, mas a gente tem que ser lógico se a gente quiser vencer no game da vida. Se tu não tem dinheiro para pagar uma job, tu usa a tua mão. E aí vem todo o objetivo desse vídeo, que eu quero que as pessoas que estão me vendo enriqueçam, prosperem e não fiquem mais à mercê do governo, não fiquem mais à mercê do mercado, de um trabalhinho ali que paga uma merreca. Eu realmente, de coração, quero que as pessoas que me veem, que compactam com os meus valores, eu tenho mais amor por essas pessoas e é assim que as pessoas são, elas criam um coletivo em volta daquelas outras pessoas que têm os mesmos valores, eu quero que essas pessoas prosperem junto comigo. Então eu botei aqui no Perplexity, que é uma AI, eu perguntei para ela como que as pessoas comuns ficam ricas. E eu pedi para ela se basear em estudos reais. Como as pessoas comuns ficam ricas? Uma análise baseada em estudos reais. Aqui ele fala algumas falácias, por exemplo, a falácia da herança, que ele fala que 80%, quase 80% dos indivíduos ricos não herdaram nenhuma parcela significativa do seu patrimônio. Cara, eu acho que é mais difícil tu encontrar um herdeiro do que um rico self-made, um cara que realmente se tornou milionário construindo alguma coisa, construindo uma empresa, por exemplo. Outro dado interessante é que aproximadamente 31% das pessoas ricas vieram de famílias pobres. Cara, 31% das pessoas vieram de famílias pobres. Isso é muita coisa. E eu acho que isso aumentou cada vez mais com o digital. Eu não acho que as pessoas elas deveriam ficar em trabalhos comuns. Eu acho que tu deve criar alguma coisa e botar isso no digital, porque o digital é a maior alavanca de marketing do mundo. O mito do trabalho fácil. Muitos acreditam que as pessoas ricas trabalham menos que as demais, mas os estudos mostram o contrário. 40% das pessoas ricas trabalham 11 horas a mais por semana. Então, digamos que seja, 50 horas semanais, 60 horas semanais. A maioria das pessoas é, das 8 até as 6, com 1 hora de trabalho. Eu trabalhava das 9 até as 6, mas eu ganhava menos de R$25 por hora. Isso é extremamente pouco. Se tu ganha isso, tu tem que fazer um planejamento para sair desse teu emprego, criar alguma coisa tua. Eu fiz isso, deu muito certo, então fica com esse plano. E a questão é que tu vai ter medo para sair desse teu trabalho. O medo vai te paralisar. Tu só tem que pegar um plano, seguir o plano e quitar o teu trabalho. Caminhos comuns para o enriquecimento. Então, um plano que tu deve seguir. Ascensão corporativa, que eu não recomendo, eu acho meio complicado no país que a gente está. Empreendedorismo e inovação, esse aqui eu boto fé. Via poderosa para a construção de riquezas, grandes fortunas, frequentemente blá, 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 no Brasil, blá, 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 blá. Tá, isso aqui eu acho que todos deveriam fazer. Todos que estão vendo esse vídeo, eu não considero mais a opção CLT. Para mim, isso não existe. A minha aposentadoria, eu sei que ela vai depender de mim. O governo tá fora de questão. Eu não conto, para mim não existe mais governo. Inclusive, na próxima votação, eu vou votar tudo em branco, porque eu excluí a política da minha cabeça. Só para eu focar mais no que realmente importa para mim. Investimento consistente e diversificado. Um caminho menos dramático, blá, blá, blá. Também não considero. Eu acho que o investimento é um pingo em um balde gigante. E se tu quiser realmente prosperar, tu não precisa de 60 anos investindo para fazer 1 milhão. Cara,
Tem várias pessoas novas de 25 anos que estão virando milionárias. Não faz sentido tu esperar até os 60 anos para ter dinheiro. Isso é coisa do passado, isso é coisa de boomer. Mas isso não significa que tu não deve investir. Eu acho que o investimento ele deve ser uma grande parcela de aonde vai o nosso dinheiro. Eu gostaria de investir hoje 50% da minha receita, mas eu acho que eu ainda não cheguei lá, eu estou investindo 10%, digamos. Então aqui ele traz também o papel do trabalho árduo. Eu tenho certeza que os empresários eles trabalham muito mais. Inclusive, eu tive um cliente empresário, a maioria dos meus clientes são empresários, mas ele era empreendedor. A diferença é que ele empreendia na empresa dele e outras empresas. Então ele tinha uma sociedade com outras empresas. E esse cara, ele não tinha tempo. Ele realmente acordava, trabalhava, comia. Eu nem sei como ele cagava, mas ele não tinha tempo para parar. Eu olhava, a agenda dele era bizarra. Aqui ele fala também que tem um fator sorte. Eu vou botar tudo isso aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Hábitos e comportamentos de pessoas que ficam ricas. Ó, múltiplas fontes de renda. É aquilo que as pessoas falam de não tenha um ovo... Não, como é que é? Não tenha só um ovo num cesto. Tenha vários... Eu não lembro. Disciplina financeira e estilo de vida controlado. E é isso que a gente está falando nesse vídeo. Contrariando a imagem popular do rico extravagante, muitas pessoas ricas mantêm um estilo de vida relativamente modesto em comparação com sua capacidade financeira. Elas tendem a ser disciplinadas com o gasto, evitando despesa ostentativa. Geralmente, os ricos, eles choram em compras. Por mais bizarro que seja, os ricos, eles choram em compras. Eles pedem desconto. E a gente não está acostumado a fazer isso, porque a gente vai passar por, chorão, perde desconto. Porra, os ricos perdem descontos e provavelmente foi assim que eles ficaram ricos. Tá, a relação entre riqueza e felicidade. Eu tenho certeza que quem é mais rico tem mais felicidade se estiver com todos os parâmetros da vida estáveis. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, uma das mais longas pesquisas já realizadas sobre o bem-estar humano, compõe blá 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 blá. Não focado especialmente em como ficar rico, ele oferece perspectiva valiosa de blá 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 blá. Muitos jovens adultos acreditam que ficar rico e ser famoso são caminhos principais para a felicidade. Entretanto, os dados coletados ao longo de décadas sugerem que outros fatores como relacionamentos, propósito de vida, são mais determinantes para o bem-estar ao longo prazo do que a acumulação de riqueza por si só. Concordo em partes, porque eu tenho um propósito bem delineado, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família, com a minha namorada, com os meus amigos, mas o que eu sinto que eu tenho que almejar agora é prosperidade. Tu não deve se atrelar a só uma coluna da vida, mas o financeiro, o relacional e a saúde, ela tem que ser a tríplice da tua vida, que tu sempre esteja almejando mais e querendo que esteja mais estável cada vez mais pra ti. Tu pode ser maluco beleza e não ligar pro dinheiro? Pode, mas daí tu não vai estar jogando o game, né? Na verdade, não tem como tu não jogar o game. Tem só como tu perder no game. Tem como tu jogar o game, ganhar e ganhar tanto que tu sai dele? Aí sim, aí eu concordo. Conclusão, caminho para o enriquecimento para pessoas como é multifacetado não segue uma fórmula única. Desmistificar ideias preconcebidas sobre riqueza é essencial para quem busca melhorar sua condição financeira. A noção que a maioria dos ricos simplesmente herdou sua fortuna é contradita por dados que mostram que 80% construíram seu patrimônio por esforço próprio. Para aqueles que aspiram a maior prosperidade financeira, essas pesquisas oferecem tanto inspiração quanto orientação prática. Elas sugerem que, embora o caminho não seja fácil e envolva elementos fora do nosso controle, existem estratégias concretas que podem aumentar significativamente as chances de sucesso, como o empreendedorismo. Ao mesmo tempo, estudos como Harvard nos lembram que riqueza é apenas um componente de uma vida bem... Beleza, mas é um componente, não vamos esquecer disso. E que seu valor residente, como blá 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 blá, bem maior. Tá bom, mas eu tenho certeza que tu quer prosperar mais. Então, me siga. Ficou horrível. Cara, não bota isso.